Pessoal, nesse caso aqui, a gente vai estar estudando sobre uma situação também real, tá? Eu vou trazer sempre casos reais para vocês, porque na ficção é bom estudar só quando a gente está estudando as cartas, né? Depois que está na prática, a vivência, a experiência também deve ser com algo sólido. Senão não tem como ampliar. Então, nesse jogo aqui, o cliente veio todo transtornado, também já é um cliente que eu tenho há tempo. É um cliente desses que faz magia, é um moço mesmo, coloquei ele no meio. E a história dele, eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem tudo isso aqui, então preste atenção. Ele é uma pessoa, ele quer saber por que nada tá dando certo na vida dele, ele escreveu lá. Não sei se eu vou conseguir trazer pra cá, pra vocês lerem. Nada tá dando, por que eu fiz tanta magia e as coisas não estão fluindo? Ele perguntou por que ele fez tanta magia e as coisas não estão fluindo. E de fato, né, ele já matou boi, já matou bode, já fez um monte de coisa lá. O último episódio deu com esse moço, que eu tava ajudando ele, pasme, ele fez a magia para que a pessoa não viajasse. Eu via ela tendo a possibilidade de escapulidas. Ele, não satisfeito, ele foi lá e fez alguma combinação lá com o moço lá do aeroporto para cancelar, para burlar a viagem dela. Gente, eu fiquei pasma. Eu tinha visto nela o urso bem na frente dela, o urso e montanha na questão de viagem. Que eu falei pra ele, ó, tem uma grande energia aí bloqueando os caminhos dela. Quando eu penso que não, esse urso era ele. E eu tava lá ajudando. Gente, é muita situação. Passem também as experiências de vocês aí nos comentários. Então, mesmo eu sabendo, né, eu estudo Xing, eu sei da lei da ação e não ação. Né, que não é legal a gente agir assim precipitadamente para barrar, né, ligar para a pessoa, além do prejuízo financeiro, né, que ele deve ter passado para comprar lá o cara lá do aeroporto. Mas ele conseguiu, ela não viajou não, ela não foi além não. Mas já pensou, toda vez que aparecer um obstáculo na nossa vida, a gente tem que pagar, tem que se desgastar. Nem obstáculo né? É uma coisa assim que a gente não quer, nosso ego não aceita. Eu não quero que ela viaje para curtir o carnaval. Embora nós brigamos, eu não quero que elas estão brigadas, estão separados, mas ele não quer que ela viaje. Né? Quem nunca, né, já passou por isso. Então ele usou demasiada força. Na espiritualidade, isso é usar a força, tá? Isso é usar a força em demasia. Você tá contrariando o princípio da não ação. Lembra? Tem hora para calar, tem hora para falar, tem hora para andar, tem hora para parar, tem hora para ficar calado, tem hora para desabafar, tem hora de correr, tem hora de parar, tem hora de... Você entendeu? Sempre vai ter fluxo e influxo. Em tudo na nossa vida vai ser assim. E não adianta, como eu falei no outro vídeo, correr atrás do prejuízo. Quanto mais você corre atrás Se tem uma coisa que está correndo de você, quanto mais você corre atrás dela, mais ela corre de você. Então não adianta. Eu vou resumir aqui, porque minha bateria tá acabando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, eu acho que eu consegui conectar a bateria. Tá preenchendo, então eu vou ser breve, tá? Não tá mais, agora tá. Peraí. Então eu vou ser breve, tá, gente? Então ele perguntou, lembrando que ele perguntou por que nada estava dando certo, né? Se ele tinha feito magia. Eu de cara vi lá o livro. Eu vou ter que falar sem mostrar, mas vocês estão vendo, né, lá o livro? Porque eu tô com a mão segurando o carregador. Eu logo vi o livro e logo vi o rato, né? Sobre o que ele perguntou. Porque, então eu falei, tem coisas ocultas que ele precisa aprender. Eu já lembrei, isso daqui já me fez lembrar do episódio da viagem. Lembra que eu acabei de falar? Eles superando grandes obstáculos, descobrindo, né? Isso foi um tópico para eu trabalhar esse tema, né? Eu mandei o áudio falando para ele, mas eu achei que isso daqui ainda fosse vestígio disso, ó.
dessa coisa oculta, né? Descobrir como superar, ultrapassar grandes obstáculos. Aí depois isso daqui, aí eu comecei a falar, né? E a chave também, a chave com 8 de ouro já falou. E ele faz esses erros aí que você viu do aeroporto várias vezes. Então é um padrão dele. Olha lá, ele com interesse, querendo descobrir o porquê de ter desgaste, de estar tendo perda. Mas essas coisas estão no contexto futuro. Então eu achei que o que eu estava falando para ele fosse o episódio da montanha. Da montanha não, lá da viagem no aeroporto, onde ele cancelou, bloqueou a viagem da mulher. Mas não era só isso. Depois que eu mandei o áudio explicando tudo direitinho pra ele, falando, né, que você tem que agir com mais sabedoria com seus interesses, senão você vai ter desgastes. Eu falei que ele é muito afoito, muito afobado, muita pressa. Ele falou, não é pressa porque eu espero. Eu falei, bem, mas se você espera e age, você age precipitadamente. É só outro nome pra pressa. Só mostrando que ele não entendeu nada, né, do que eu tinha falado sobre ação, não ação. Então, gente, tem hora que não adianta, tá? Não adianta falar que a pessoa não quer ouvir. Não é maldade, é porque tá cada um seu tempo. A gente faz o que é possível. Aí quando eu falei, né, de ele várias vezes agindo afuitamente, né, empolgadamente, ó, o mensageiro. Falei, esse mensageiro é você agindo na espiritualidade e tendo resultados negativos. Eu achando que eu tava falando, dando uma lição de moral nele, falando, associando, ensinando pra ele, falando do episódio do aeroporto. Quando penso que não, ele me responde falando que nesses dias tinha mandado entrou no Facebook dela, viu um cara lá falando alguma coisa e ele começou a discutir lá, gente. Então me diz uma coisa, vocês que já tiveram ex ou que são ex de alguém, aonde que isso vai funcionar? Fazer barraco pro ex no Facebook dela. Vocês vão de concordar que isso é mensageiro e rato, né? Então tava na linha do futuro, ó, passado, presente, futuro, tava na linha do futuro, mas oculto o livro, ó, pra mim. Eu que descobri na hora, mandando um áudio, de que não é só sobre o episódio da viagem no aeroporto. Era o episódio também novo, que eu não sabia. Que era o fato dele ter recentemente mandado mensagem, discutido, arrumado uma treta lá no Facebook por causa dela. Então por isso que o rato tá no futuro. Então como que eu vou falar para uma pessoa que ela vai ter um desfecho positivo com um jogo desse? A única coisa que eu falei pra ele é que o rato estando próximo do consulente, você recupera o que perdeu. Mas eu reforcei o fato dele ainda ter desgastes. Então ainda há a possibilidade dele continuar, ó, 8 de ouro, agindo precipitadamente e tendo os resultados desgastantes. E sim, ele confirmou que ele é orgulhoso. Olha lá, o 9 de copas. Né? Aquela pessoa que quer ver resultado, espera aquele do tipo lá, eu tô pagando, não sei o quê. Mas é isso, gente, a vida é muito sábia. A vida colocou diversidade de ego no mundo aqui, que é um panelão, pra gente, como se fosse um caldeirão, todo mundo fervendo e ter que evoluir e aprender com os próprios erros, né? Dentro do caldeirão quente mesmo. Porque a vida estimula nosso ego, né? A vida já faz isso de propósito mesmo. Ela faz de propósito para realmente você externar aquela tendência que está lá só no íntimo, só o espiritual vê. Mas você precisa ver, precisa exteriorizar para trabalhar. Porque a gente veio realmente nesse mundo, gente, para evoluir, principalmente essas qualidades, viu? Então você às vezes encontra aí uma pessoa dura na queda, que você não consegue contornar a vontade dela. Não é fazendo medição de ego, seja homem, seja mulher, que você vai conseguir dobrar essa pessoa. E hoje em dia, graças a Deus, é cada vez mais assim, né? Antes, por ser potencialmente mulher, você já era obrigada a se curvar à vontade de muita gente. Até hoje é assim, né? Entre o pessoal mais radicais da religião lá no Oriente Médio, judeus, muçulmanos. Outro dia eu vi um vídeo do moleque de 9 anos gritando. Ele subiu no muro e começou a gritar com a mulher que não era nem originária da terra lá deles, era um
uma pessoa que se adapta, né, um imigrante, uma pessoa de outro país que foi, provavelmente é gente que gosta da cultura e vai lá e termina se entrosando, mas o moleque gritava desesperadamente, dando lição de moral com a mulher, que por sinal era até uma cristã, que estava querendo pregar lá na Praça dos Judeus. E eu fiquei simplesmente pasma com a postura daquela criança. Eu falei, se fosse aqui, a gente dá um tapa na cabeça. Ai, gente, eu não tenho muita paciência com criança, não, viu? Eu gosto, eu ensino, já ensinei, mas ainda mais nem com adulto quando eu tô certa. Mas quando eu tô certa, nem o adulto, ainda mais a criança, coitado. E o moleque falava qualquer autoridade, então não adianta. Isso daí é uma exceção, tanto que esse povo vive até em conflito, né? A lei da evolução é da gente saber dobrar o ego do nosso inimigo, seja homem ou seja mulher, mas de uma forma sábia, tá? Às vezes, por mais que a gente tenha razão, a gente se lasca. Por quê? Porque não tem sabedoria, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês aprenderam e o que vocês têm em troca. Obrigada, até mais, amém.